trabalhando. Ficou ali frutificando, ficou ajudando o seu pai. O outro foi e gastou tudo. Nas noitadas, nas orgias. E é assim hoje em dia. Quantos pais? Ah, meu Deus, mas naquele tempo, porque o filho tinha que pegar o filho desse da vaca passada de laço. Hoje não é diferente. Quantos filhos que o pai trabalha a vida inteira, suando. A mãe muitas das vezes come feijão com arroz para sustentar eles de pequenininho. Eu passei por isso. Será que só eu passei por isso? De muitas das vezes deixar a carne de lado para dar para eles, deixar tomar café preto e deixar o leite para fazer mamadeira. E quando eu chego com 18 anos, daí a minha parte que eu estou indo. Quantos fazem isso hoje ainda? E botam tudo aquilo que coitadinho dos velhinhos adquiriram. E ainda maltratam a mãe, maltratam o pai. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite. Meu esposo vai ministrar a palavra nessa noite. Tenho certeza que Deus já sentou a palavra no seu coração. Eu quero que você que está aqui nessa noite, cuide do seu pai, cuide da sua mãe. Porque a palavra do Senhor diz que o filho que não honra pai e mãe vive pouco na terra. Os filhos que não honram o pai e mãe. Agora o filho que honra pai e honra a sua mãe. Deus o veio, Deus o abençoa na terra, dá uma família abençoada. Agora, cada palavra que você falou para sua mãe e falou para o seu pai está registrada diante de Deus. E nós temos que pedir perdão. Você sabe o que mais me dói? Eu nunca fui desrespeitosa com a minha mãe e com meu pai. Meu pai foi muito ruim comigo de pequena. Muito. Naquela época, os pais, eles só olhavam, não precisava falar duas palavras. Ele só olhava de canto no olho. Nós já tínhamos que entrar na linha. Hoje o pai pode arrancar até a baga do olho. De tanto olhar para o filho, que não adianta de nada. Não adianta, né? O pai pode olhar assim, pode olhar assim, pode... Não adianta. Mas naquela época era assim. E sabe o que mais me dói hoje? Foi porque eu não visitei mais a minha mãe e mais o meu pai depois que eu casei. Eu poderia ter visitado mais eles, abraçado mais. Hoje eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho sogra e não tenho sogro. Mas a única coisa que me dói aqui dentro é as vezes que eu não visitei mais o meu pai e não abracei mais eles. Então faça isso até que eles estão vivos, amém? Vamos se colocar de pé nessa noite. Quero fazer uma oração. Eu quero dizer para vocês que hoje foi o primeiro dia que a irmã Cida dirigiu o culto. E daqui para frente ela vai se sair um pouco melhor, vai indo. É assim mesmo, treme as pernas, treme tudo na primeira vez. Mas depois vai acostumando e Deus vai abençoando e tem que estar preparado para fazer o que Deus coloca nas nossas mãos. E você que tem vontade também de fazer isso, se coloque na presença do Senhor, fale comigo, que você também vai estar ajudando nos cultos, louvando e fazendo a parte que Deus assim permitiu, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estão teus filhos nessa noite, Pai, eu te louvo, Jesus querido, pela vida dos teus filhos que aqui estão nessa noite, ó Pai. Obrigada, Jesus, pela vida de cada um deles. Obrigada, Senhor, pelo esforço, Senhor, meu Deus e meu Pai, da Lena, do Rogério. Sei, Pai, das dificuldades dela, Pai, em nome de Jesus, continua abençoando, guardando. Usa o teu filho nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos visitantes nessa noite. O amigo do irmão que está ali, amém? É filho da Cida. Seja bem-vindo, querido. E também o moço Rafael, que está nessa noite que louvou. Seja bem-vindo. Deus tem obra na vida de vocês. Amém? Recebemos o pastor com as palmas bem fortes para Jesus. Aleluia! Shalom Adonai, irmãos. Amém. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo de número 3 e versículo
de número 17 e o versículo de número 18. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo de número 17 e versículo número 18. Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre graça, entender um pouquinho que a palavra graça ela é um ícone que abre várias coisas que nos devemos entender, compreender para poder praticar dentro do cristianismo, dentro da sua escolha de decidir trilhar o caminho estreito e porfiar por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que trilham por esse caminho. E são muitos os que encontram uma porta larga. Mas em contrapartida, são poucos os que porfiam por entrar pela porta estreita. E são poucos os que decidem trilhar pelo caminho apertado. Mas este é o caminho que conduz, que leva-nos a encontrarmos a vida eterna. 2 Pedro, capítulo número 3, verso 18, diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Graça é o favor, e poder sentar. Graça é o favor imerecido de Deus. Mas graça, no sentido comportamental, é a capacidade que você tem de atrair os outros por suas próprias qualidades. Existem dois tipos de cristão, o que repele e o que atrai. Existem dois tipos de igreja, a que repele e a que atrai. Jesus, ele era cheio de graça e vivia rodeado de pecadores, porque Jesus possuía qualidades que atraía as pessoas e não repelia. Diferente dos religiosos da época, acusadores, santarrões, cheios de suas axiologias, teologias, cheios de vida religiosa aparente, a ponto de Jesus olhar para eles e dizer: vocês são como os sepulcros caiados, por fora muito lindo, muito adornado. Você já foi num sepulcro caiado? Você já foi num sepulcro onde se é construído lápides, árvores, tudo bonito? Você consegue até mesmo ver que aquela família é uma família abastada, porque tem condições. Eles zelavam, eles buscavam, eles investiam, eles batalhavam por uma vida de aparência. Se o povo me acha santo, tá bom. Se o meu povo me acha bom, tá bom. Não se preocupavam com como Deus via eles. Como Deus te vê? Como que você acha que Deus te define? Jesus foi um canal
Deus, na boca de Yeshua, dizendo: vocês são sepulcros caiados, por fora vocês são lindos, bonitos e adornados, mas por dentro só tem ossos e imundícia, ou seja, só tem coisa podre, estrutura moral podre, estrutura emocional podre, que vocês não sabem amar, vocês não sabem ser justos, vocês roubam o pobre, vocês roubam a viúva, vocês tiram o direito do estrangeiro, vocês tiram o direito do órfão, e depois se sai pelas ruas orando pelas viúvas, com longas orações para serem vistos, para serem louvados pelo povo hipócrita. Assim desse jeito. Hoje nós vamos ver por que Jesus ele atraía. Porque Jesus possuía 3 qualidades e eu e você precisamos ter. Existem 3 coisas que nos faz ter a atração, ou seja, a capacidade de atrair. Primeiro, conhecimento. Sabe por que Jesus tinha autoridade? Porque ele tinha conhecimento. Quando as pessoas vinham para pegá-lo, ele mostrava ter mais autoridades do que os líderes da época, porque ele tinha mais conhecimento. Por isso que para ser um líder, ser um obreiro, em primeiro lugar, você precisa manejar bem a palavra da verdade, senão cai fora. Cai fora! Porque você não será aprovado por Deus. Porque o obreiro aprovado. Obreiro aprovado. Maneja bem a palavra da verdade. Se não maneja, não adianta. Não adianta você querer ensinar uma pessoa e não ensinar a si mesmo. Porque existe uma diferença muito grande em querer aprender, querer ensinar e ensinar a si mesmo. Agora, desejo de ensinar a outros é bom, mas ensinar a si mesmo. Na época, aqueles religiosos que Jesus condenou gostavam de ensinar. Gostavam de pegar a Torá, os olhos, e explicar para o povo. A ponto de Jesus dizer para os discípulos: olha, o que eles ensinam, vocês seguem. Vocês façam, porque eles ensinam bem. Eles sabem ensinar bem, agora não fazem o que eles fazem. Porque eles ensinam uma coisa e fazem outra. Jesus tinha autoridade porque ele tinha o primeiro pilar: conhecimento. Segundo pilar, Jesus tinha testemunho. Jesus tinha uma vida exemplar. Jesus tinha testemunho. Jesus tinha um caráter ilibado. Eles tentavam de todo jeito, querido, encontrar e pegar Jesus em algum erro, em algum pecado. Eles não conseguiram. Só conseguiram quando eles mentiram. Quando eles inventaram coisas que Jesus nunca fez. Mas mesmo assim, para você ver como Jesus tinha um caráter ilibado, ele tinha autoridade, ele tinha testemunho, ele disse para os seus inimigos que o queriam matar. Os seus inimigos. Você pedir isso para uma pessoa que gosta de você, é fácil. Mas ele pediu para os seus inimigos: se algum de vocês tem algo para me acusar, fale agora. A única pessoa que eu lembro na Bíblia que fez isso foi o profeta Samuel. Quando quiseram pedir um rei e tirar ele como juiz, ele disse: se algum de vocês
eu furtei, eu roubei, eu peguei uma cabra de você. Se você tiver um i para me acusar, me acusa. Vocês não têm motivo. E Jesus fez isso. Então Jesus tinha autoridade porque tinha testemunho. E ele disse para os seus discípulos: vocês serão sal da terra. Uma das coisas que o sal produz é sede. Jesus era um sal que produzia sede. As pessoas tinham sede de ir a ele. Sede de conversar com ele. Sede das palavras dele. Sede do ensino dele. A igreja dos últimos dias perdeu a sede pela palavra. Está perdendo a sede pelo ensino. E está sedenta pelos cultos pirotécnicos, sedenta pelos cultos de milagres, pelos cultos de falsos milagres, pelos cultos que massageiam o emocional e que não trazem uma mensagem que produz uma transformação, uma mudança, uma edificação, um fortalecimento na estrutura emocional, na estrutura de fé, na estrutura intelectual, na estrutura moral da pessoa. E terceiro, Jesus era cheio de graça. Ele era cheio de graça. O apelido dele era amigo dos pecadores. Jesus se sentia bem no meio dos pecadores. Porque no meio daqueles que verbalizavam adorar a Deus, verbalizavam louvar a Deus, verbalizavam amar a Deus, Jesus só encontrou mentiras, hipocrisia. Sabe onde que Jesus encontrou amor? Onde Jesus encontrou verdadeira adoração? No meio daqueles que a sociedade excluía. Foi no meio dos publicanos, das prostitutas, das pessoas excluídas da sociedade. Pessoas que a sociedade não dava valor nenhum. E Jesus veio sacudindo o tapete e fazendo divisor. Vocês que se acham, não são. E vocês que pensam que não são, serão. Vou falar de novo. Vocês que acham que são, vocês não são. E vocês que pensam que não são nada, serão alguma coisa. Só ouçam o meu ensino. Ouçam a minha palavra e coloquem em prática. E eu farei de vocês sal da terra, luz do mundo, árvore frutífera, embaixadores de Cristo e soldados de Cristo, que como Jesus milita de maneira genuína, sem se embaraçar com os negócios da vida. Jesus não se embaraçava com os negócios da vida. Por isso que ele podia chegar e dizer: se alguém tem alguma coisa me acusar, fala. Eu sei que nós não vamos chegar aos pés de Jesus, mas nós temos que pelo menos tentar. Nós temos que prosseguir. Jesus não vai cobrar a perfeição de você, mas ele vai cobrar de você todos os dias progresso. Porque uma coisa você pode ser. O que eu posso ser, pastor? Pergunta assim: o que eu posso ser? Pergunte. O que eu posso ser? Pergunta de novo: o que eu posso ser? O que eu posso ser? Melhor do que você foi ontem. E melhor do que você vai ser amanhã. E melhor do que você é depois de amanhã. O problema não é nós errarmos. O problema é nós persistirmos no erro. Sabe por que Sansão morreu com os 2 olhos furados como um escravo? Porque ele persistia no mesmo erro. Não podia ver um rabo de saia.
Casou com a primeira mulher. Foi lá e contou o segredo para ela. Foram lá, mataram toda a família dela, mataram ela. Ele ficou louco, pegou as raposas e botou fogo na seara do filisteu. Aí depois ele arrumou outra mulher, que não era do povo dele, comete o mesmo erro, e conta o segredo para ela. O mesmo erro. Ele não progrediu. E Deus interviu. Ele só caiu a ficha dele quando ele estava à beira de se entregar em sacrifício pelo seu povo. Que caiu a ficha dele. Porque eu fui tão tolo. Agora eu estou cego dos meus olhos físicos. Mas a minha visão se abriu. Sansão, quando ficou cego, passou a enxergar. Enxergar suas burradas, seus erros, seus atos. E como ele administrou mal um dom, uma graça que Deus lhe deu, que era a força física. Que era capaz de livrar o seu povo dos seus inimigos. E os seus inimigos fizeram dele um motivo de chacota. Zombavam dele. Porque ele decidiu, querido, valorizar mais o poder do que a graça. Isso acontece quando você valoriza demais o poder e você não cresce na graça e no conhecimento. Ele confiou muito no poder, mas se esvaziou do conhecimento, porque o seu pai várias vezes o chamou e disse: filho, nós temos mulheres aqui tão bonitas. Não, eu quero uma filisteia. Mas filho, elas têm o nosso costume, elas conhecem o nosso Deus. Não, pai, mas o pai não viu ela, eu quero ela. É ela que eu quero. É ela que tu quer. Então, se é ela que tu quer, pague o preço. Toda a ação promove uma ação. E ele sofreu. E uma das coisas que eu, como um cristão que tenho graça, preciso entender: o que eu posso fazer para crescer na graça e no conhecimento? Em primeiro lugar, eu preciso entender que na igreja existe joio e trigo. Existe joio e existe o trigo. Os dois crescem juntos. Só que o trigo é diferente do joio. Porque o trigo tem conteúdo. Ele tem um arroz dentro da casca. O joio não. O joio só tem casca. Ele não tem conteúdo. Se tu pegar o joio para diferenciar, pode pegar os dois, tu não vai saber diferenciar. É só tu apertar. Trigo, né? Arroz. Trigo. Eu misturando trigo com arroz. Segundo eu estava pensando que tem um pastor. Você tem trigo dentro. E o joio não. O joio é vaca. Não tem conteúdo, não tem trigo. Só que Jesus disse que na igreja iria, no reino de Deus iria, e os discípulos disseram assim: mas então o Senhor permita que nós vamos arrancar, vamos tirar fora essas pestes, essas pragas. Não, porque se vocês fizerem, vocês não sabem diferenciar entre o joio e o trigo. Por quê? Porque o único que consegue ver o que está dentro do coração do homem sou eu. Vocês não sabem. Então vocês vão arrancar o trigo. Quando vocês arrancar o joio, vocês vão correr o risco de arrancar o joio junto. O trigo junto, quando arrancar o joio, eu estou invertendo tudo. Quando arrancar o joio, vocês vão arrancar o trigo. O que é que nós aprendemos com isso? Que nós, como cristãos, não podemos ser ingênuos.
Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Eu já vi muitos cristãos ser frustrados, sofrendo, até se desviar, porque focaram numa pessoa e idolatraram essa pessoa, porque olharam para o exterior, a casca era linda, a casca era bonita, a casca era cheirosa, a casca era bonita, a casca era boazinha, a casca. Mas quando foram abraçar, não tinha conteúdo. E aí compraram bijuteria pensando que era ouro. Então, para você crescer na graça do conhecimento, em primeiro lugar, saiba que na igreja existe, diga comigo, o seguidor e o discípulo. Tem aqueles que seguem Jesus e tem aqueles que são discípulos de Jesus. Qual é a diferença? O seguidor espera pão e peixe. O seguidor espera pão e peixe. O discípulo, ele não espera pão e nem espera peixe. Ele espera ensinamento, conhecimento. Porque Pedro disse para Jesus, quando Jesus disse, vocês não querem ir embora também como foram os outros? Ele disse, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de salvação? Aleluia. O seguidor, ele só corre atrás do pão e do peixe. Ele é um papa-benção. Sabe que é benção? Porque ele é seguidor, ele não é discípulo. Ele não senta para aprender. Ele não gosta de aprender. Tem um ditado que diz, quem não se assenta para aprender, não é digno de se levantar para falar. Por que um advogado não consegue falar diante do juiz se ele não for formado? Porque primeiro ele tem que sentar para aprender, para depois ele ser digno de falar. O médico, o professor. Agora, infelizmente, na igreja não. Na igreja eu vejo muitas pessoas, no sentido, irmãos, de ser um pastor. Eu estou falando obreiro. O obreiro lhe ajuda. O obreiro, Jesus tinha os discípulos e os obreiros. As obreiras. Estou dizendo aqueles que ficam. Os discípulos ficaram 3 anos com Jesus, sentando para aprender, para depois ser cheios do Espírito. Jesus não inverte as coisas. Diga comigo assim. O poder nunca pode preceder o conhecimento e a preparação. Porque se fazer isso é inverter os papéis. É inverter os papéis. Por quê? Porque as pessoas não sentam para aprender e buscam poder. Aí sai fazendo besteira com poder e tudo. Agora, Jesus não. Jesus chama os discípulos, discipula eles, ensina eles, prepara eles. Aí, quando eles estão bem preparados, ele diz, não vos ausentei de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então, vós sereis minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até nos confins da terra. Mas primeiro, vocês sentaram e aprenderam. Porque vocês agora serão dignos de se levantar. Então, discípulos, espera pão e peixe. O que é isso? Discípulo, não. O seguidor, eu estou invertendo tudo hoje. O seguidor espera pão e peixe. Ele quer um milagre. Ele quer a bênção. Mas na hora do compromisso, ele cai fora. Discípulo não. Quando Jesus disse, olha, vocês vão ter que comer da minha carne, beber do meu sangue, esse discurso aí está muito pesado.
como é que vamos fazer isso? Não tem como. Vamos caindo fora. E foram saindo. Ficou só os 12. De uma multidão ficou só 12. E aonde Pedro falou, acredito, para onde iremos nós? Então você entende que é a diferença no seguidor? Jesus teve muitos seguidores. Mas muitos seguidores. Jesus começou sua igreja com 70 discípulos. Mas ele começou a apertar, o caminho começou a estreitar, e foi indo, ficou só os 12, e entre os 12 ainda tinha o Pedro, bravo, tinha o Tomé, que era inspirado, tinha Judas, o traidor, e tinha Tiago e João, que só queria posição. Jesus lidou com todos eles. Mas graças a Deus, todos que Jesus escolheu, o único que se perdeu foi Judas. Que automaticamente dizem que se matou. Vamos lá. Segundo, o que eu preciso aprender? Qual é a diferença entre, querido, um seguidor e um discípulo? O seguidor luta só por crescer. O discípulo verdadeiro luta para reproduzir e gerar. Ou seja, o seguidor só quer para si. O discípulo compartilha. O seguidor se ganha. É fácil ganhar um seguidor. Discípulo se faz. Jesus diz: ide e pregai, ou ide e fazei discípulo. Como? Ensinando-vos tudo aquilo que vos ensinei. Então, discípulo se faz. O que é discipular? Discipular é você transferir o conhecimento de Cristo que está em ti para uma outra pessoa. E essa pessoa transferiu o conhecimento que recebeu de ti para outra pessoa. Porque foi assim que a igreja primitiva cresceu. Você acha que a igreja primitiva crescia com grandes templos? A igreja primitiva não tinha templo. Eles se reuniam em casas. O evangelho era passado não por rádio e televisão, era por boca. Por isso que Jesus disse: vão lá e falem. Tudo que eu ensinei para vocês, ensino para o outro. Ia passando de boca em boca, de boca em boca, de boca em boca, de boca em boca. Tanto é que a igreja de Corinto se reunia na casa de Priscila e Áquila. Eles eram em casas. Eles se reuniam nas catacumbas. E assim o evangelho era sendo disseminado. Qual é a diferença do seguidor e do verdadeiro discípulo? O seguidor gosta do afago. O discípulo verdadeiro gosta do serviço e de ser voluntário em tudo. Você entendeu o que eu quis dizer? O seguidor gosta do afago. Ele gosta de notoriedade. Ele gosta de ser luz. Ele gosta de ser notado. Ele gosta de ser visto. Agora, o verdadeiro discípulo, não. O verdadeiro discípulo, ele gosta do serviço. É verdade, Jesus. Ele gosta de fazer. Ele gosta de fazer. O prazer dele é fazer. O prazer dele é trabalhar. Ele não gosta de afago. Para ele, elogio é chiclete. Por que elogio tem que ser chiclete? Porque chiclete a gente mastiga. Tira o gostinho, mas cospe fora, porque se não engolir faz mal. Tem muitas pessoas que gostam de engolir o chiclete. E aí quando engole o chiclete, ele tira uma bola dentro que ele fica que nem um pavão. Só. Dá um elogio para ele, ele se acha super crentão. É verdade, Jesus. É verdade? É verdade. Então, querido, quando tiver um elogio, mastiga bastante. É gostoso, é bom? É um elogio, não é? É bom, é reconhecimento, é bom, é gostoso. É um tridente. Mas não engole, pelo amor de Deus. Bom, o seguidor, ele entrega parte dos seus desejos. Parte. Eu sigo a Jesus até aqui, daqui para cá, não, isso aqui não. Ele tem reservas.
Ele não consegue carregar sua cruz de todo dia. Ele não consegue se entregar 100%. Ele não busca o reino em primeiro lugar. Agora, o discípulo não. O discípulo se entrega de alma. Ele entrega seus pensamentos, ele entrega a sua vontade, ele entrega o seu emocional, ele se entrega por inteiro. Aleluia. Vocês estão entendendo o que eu quero passar para vocês? Que Aleluia. vocês na igreja não sejam ingênuos. Que vocês... Jesus sempre ensinou aos seus discípulos: vocês não sejam ingênuos. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que salta, pula, grita, fala línguas estranhas, blá, 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 blá. Não é assim. Tem que olhar os frutos. Jesus olhou para um pé de figueira de longe e ele viu folhas. E ele foi faceiro, né? Achando que ia encontrar fruto. E ele foi. De manhã, com fome. Ele foi. Eu vou comer um figuinho agora. Mesmo a Bíblia dizendo que não era época de fruto, mas ele viu pelas folhas. Se tem folha, tem fruto. Chegou lá, a figueira só tinha folha. Jesus disse: de ti nunca mais nasce fruto nenhum. A figueira murchou toda. Que copresta? Folhas é o poder. Folhas é o dom. Folha é o adorno que Deus dá para a igreja. Os dons espirituais. 3 de classe de discernimento. É o dom da sabedoria, o dom da ciência e o dom do discernimento do espírito. 3 que são de ordem de poder, que é o dom da fé, o dom de curas e o dom de maravilha. 3 de ordem de elocubração, ou seja, que se fala através da boca, que é o dom de profecia, variação de línguas e interpretação de línguas. Então, querido, existem muitos hoje que são só árvore com folha, que até atrai muitas pessoas, mas como Jesus se frustrou ao chegar perto e ver que não tem fruto, quando você chegar perto e conviver com a pessoa, você vai ver que ele só tinha folhas. E aí você vai se frustrar. E aí é que existem muitas pessoas desviadas porque se apegaram em folhas para julgar se algo era de Deus ou não era. E quebraram a cara. Porque a gente tem que olhar os frutos, que são também 3 de classe interior, que é o amor, a alegria e a paz. 3 de classe do homem para o homem. Longanimidade, benignidade e bondade. E 3 do homem para Deus, que é humildade, que é a mansidão, a fidelidade, que é a verdadeira fé, e a temperança, o autocontrole e o domínio próprio. O seguidor ouve a palavra e guarda no coração. O discípulo verdadeiro leva esta palavra aos aflitos. O seguidor, ele vem na igreja, participa da ceia, ele faz a cartilha, ele faz a lição de casa, né? Ele cria um sistema e se torna sistemático. Ele acha que servir a Deus é ir na igreja e para casa, e na igreja e para casa, e na igreja e para casa. Isso nunca foi evangelho, isso nunca foi igreja. Igreja é pessoas, igreja não é templo, igreja é relacionamento, igreja é compartilhamento do amor, da caridade, da beneficência, é repartir o teu pão, é repartir Jesus. Então o seguidor, ele guarda a palavra no coração. O discípulo verdadeiro, ele compartilha. Ô amigo, já conheceu Jesus?
Já ouviu falar de Jesus? Às vezes tem pessoas que chegam para você e dizem assim, mas você tem um brilho diferente, você é diferente. Aí você já tem uma ponte de acesso, para você ver como o sal produz sede. Quando o sal produz sede, dá água para ele. Dá água da vida para ele. Coloca água na vida para ele. Joga água na vida dele. E fala da sua fé. Porque a Bíblia diz que o cristão tem que saber dar resposta sobre a sua fé. É dever seu. É dever seu. A Bíblia diz, é dever do cristão saber dar testemunho e resposta da sua fé. Se perguntar, por que você serve a Jesus? Eu sirvo a Jesus por causa disso, 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 por causa disso. Amém? E eu vou encerrar. Eu não sei se o meu relógio está certo. Aqui está 22 e 1, já não é 10 e 1, 9 e 1, né? Outra coisa que nós aprendemos como graça, que a graça é um favor não merecido. É dar algo de valor a quem não merece, mas precisa. Ou seja, muitas vezes você tem que amar o seu próximo, não porque ele merece. Porque quem ama a outra pessoa porque ela merece, isso não é amor verdadeiro. Isso é amor filantrópico. É amor de amigo. Não é o ágape. O ágape é aquele que ama as pessoas pelo amor que está nele, não pelo que as pessoas fazem. Porque Deus nos amou não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que somos. Amar alguém que é bonzinho é muito fácil. Quero ver você amar aquele que não merece. Não merece teu amor, não merece amar. Isso é ter graça, isso é ter amor verdadeiro. Graça é tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Tratar as pessoas melhor do que elas merecem. Tem muitas pessoas que eu já vi cristão, às vezes a gente cai nesse erro. Eu não te ajudo porque tu não merece. Vai contra os princípios do Evangelho. Claro que também nós não podemos, com nossas atitudes, saber que aquela ajuda não vai ajudar a pessoa. Aí não está ajudando, está prejudicando. Toda ajuda não pode ser tola. Ela tem que ser analisada, julgada e bem aplicada. Principalmente no ramo de família, né? Porque às vezes, por que mães criam filhos que parecem que são mimados, são despreparados para a vida? Porque nunca deixaram ele passar as lutas que a vida lhe ensinar. Olha o que o pai do filho pródigo fez. Tu quer ir embora, filho? Quer. Não, mas está tão bom aqui. Não, então tá bom. Quer ir embora? Tá, vou te dar o filho. Só que tem uma coisa. O que eu tentei ensinar você aqui dentro dessa casa, você não quis aprender? Vai. Porque a vida vai te ensinar isso. Amém? Amém? Graça é tratar as pessoas melhor do que nós esperamos ser tratados. Olha que palavra linda. Graça comportamental é o que Jesus fazia. Ele tratava as pessoas melhor do que ele esperava ser tratado. Tratar as pessoas melhor do que eu espero ser tratado. É amar o próximo como a si mesmo. Porque aquilo que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu. Então, eu tenho que tratar o meu próximo. E próximo aqui está numa linha do mesmo tamanho. Próximo aqui não é bonzinho nem feio, é todo. Eu amo o bonitinho, o bonzinho, o cheirosinho. Não, é todos, é a humanidade, é o ser humano como se. Jesus amou a humanidade. E ele disse, da mesma forma que eu vos amei, quando ele disse eu vos amei, não é só os discípulos. Eu amei, está falando no sentido de humanidade. Como eu amei a humanidade, vocês devem amar também, como eu vos amei. Não é fácil. Se eu disser para vocês que é fácil, não é fácil. Mas lembra o que eu falei no começo?
O que Jesus disse? Por que Jesus disse porfiai por entrar pela porta estreita? Porfiai, ele disse esforçai. Por isso que a porta é estreita. Porque você tem que cultivar na sua vida esse tipo de comportamento. Passa o slide, Santinho. Já vou encerrar, irmãos. Só descer para baixo. Aí. A graça é não desistir daqueles que desistem e abandonam nós. Ter graça é não desistir daqueles que desistem de você. Tem filho que desiste dos pais. Tem amigos que desistem de você. Graça é você não desistir daqueles que desistem de você. Graça é dar amor ao que não merece ser amado. Graça é ser grato, apesar da ingratidão das pessoas. Não é porque uma pessoa é ingrata com você que isso tem que produzir em você um comportamento negativo de ingratidão para outros. Não, for ingrato comigo, eu também você. Não, pelo contrário. Graça é você não permitir que as coisas negativas que os homens façam venham tornar aquilo que é positivo em você não se desenvolver. Às vezes nós não ficamos assim chateados com algumas pessoas. Dá vontade de pegar e chutar tudo. Ai, eu vou desistir de tudo. Jesus, eu quero. Ai, meu Deus. Como Jesus nos preparou bem, né? Como ele nos ensina bem. Graça é ter a capacidade de servir até os inimigos. Graça é a capacidade de servir até aqueles que querem te matar. Eu vou usar o sentido de Judas. Jesus sabia que Judas ia o trair, que ia o vender, mas Jesus precisava trazer um ensinamento sobre humildade, sobre serviço, sobre nunca as pessoas quererem se achar melhor que os outros. Na noite em que ele foi traído, segundo João, antes da ceia, ele pegou uma toalhinha, botou no ombro, pegou um jarro com água, bacia com água, na época era jarro. E ele lavou os pés do discípulo. E ele lavou do João, que só queria porção, de Tomé, o Cléber, certo? Ele lavando os pés assim, o Tomé. Você não vai comprar isso. O de Judas, imagina ele lavando o pé e olhando para Judas assim. Hoje. E ele ali lavando o pé. Não é um amor. Né? Aí Pedro, achando que aquilo era uma atitude humilhante, sabe aquele metida besta? Aquele que se acha melhor que os outros. Ah, eu não faço isso porque eu não. Ah, vai lavar a cara. O senhor disse assim: não, senhor, tu não vai lavar meu pé, não. Não, tu não vai lavar meu pé de jeito nenhum, tu é nosso Senhor, não. Ó, Pedro, se eu não lavar o teu pé, tu não tem mais parte comigo. Então me lava tudo. Vamos lavar tudo. Então veja, as atitudes dos discípulos negativas que Jesus conhecia não impediu ele de fazer uma atitude positiva que ele precisava fazer. E nós, outra vez, estamos neutralizados. Podíamos fazer mais, não fizemos porque a atitude das pessoas nos neutraliza, nos empobrece, nos torna mais infrutíferos. Podíamos frutificar mais, podíamos fazer mais, não fizemos porque as atitudes das pessoas nos neutralizam no bem que devemos fazer. E Tiago, para encerrar, diz: aquele que sabe, meu, essa palavra é muito forte.
Tiago diz assim: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, ele comete pecado. Então, se eu sei o bem que eu devo fazer, e eu, por causa das atitudes negativas das pessoas, eu me neutralizo, eu me empobreço, eu me enfraqueço, eu permito que as atitudes das pessoas me encarcerem, me prendam, e eu deixo de ser aquela árvore frutífera, aquele embaixador de Cristo que eu preciso ser. Medite nisso. E as palmas do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Eu queria pedir o pastor colocar aquele hino, eu quero ser fiel. Esse louvor eu quero pedir o Rafael para fazer a oferta. Amém? Está na hora de começar a trabalhar na casa do Senhor. Há tempo aí sentado sem fazer nada. Amém? Começar a trabalhar ser jovem, né? Daqui a pouco nós vamos partir daqui e quem vai continuar a obra é vocês. Então, e depois os filhos de vocês.